galera, começando mais um Caioba Cartola Show. Depois da quinta rodada, a gente abre o programa falando da liga mais competitiva da temporada, a Liga Betano, e o maior pontuador do final de semana, que foi o time do Ângelo. Dá uma olhada aqui no telão, a gente vai colocar o Paris Real FC, Ângelo Miguel, 135 pontos, né? 134,96. E olha a escalação dele. Foi bem demais no Léo Jardim. Acertou as laterais com o Reinaldo do Mirassol e o Natanael do Galo. Meio de campo também pontuou e lá na frente o diferencial. Tiquinho como reserva de luxo, Ferreirinha em grande fase e Memphis Depay com a faixa de capitão 32,55. E aí você já sabe, né? Mitou na rodada, ganhou as ligas, foi o maior pontuador? É o convidado do programa. E esse foi o time do Ângelo, 135 pontos na rodada, 5 do Brasileirão, maior pontuador da Liga Betano, e você já sabe, né? Você viu a escalação dele? Acertou os laterais, acertou o Léo Jardim, faixa de capitão para Memphis Depay, 135 pontos, aparece no Caioba Cartola Show. Mas a gente não quer só a sua escalação. É claro que é legal mostrar o campinho, a gente quer o teu vídeo de apresentação. Então faz o seguinte... Preencha o cadastro corretamente, deixa o seu e-mail, deixa o seu celular para a produção do programa, entrar em contato e aí você mandar aquele vídeo bonito, ficar famoso, tirar uma onda com a galera da rua, fazer aquela moral com a patroa. Manda o teu vídeo, a gente quer vocês participando durante toda a temporada. Afinal de contas, que o Brasileirão é o Brasileirão Betano, todo mundo já sabe. E se você manda bem no Cartola, a Betano está com você para tornar o campeonato ainda mais emocionante. Chegou a hora de ir para casa, recebeu uma grande convidada, ela que é a atual campeã do programa, que tá bem demais na fita, mas vai perder nessa temporada, vai perder nessa rodada para mim. Bora para casa? Fala galera, começando mais um Caioba Cartola Show, depois do feriado, todo mundo deve ter aproveitado bastante. Rodada boa do Cartola, rodada de clássicos, de jogos pegados. Caioba Team foi bem, hein? Caioba Team bateu ali 91, quase 92 pontos. E agora eu tenho um clássico com a atual campeã da liga. Ela que entende muito de Cartola, cartoleira raiz, se prepara, tem dados estatísticos, tem feeling. Muito bem-vinda, Cami Campos, minha amiga, tudo bom? Oi, Caioba, tudo bem contigo? Tudo certo? É sempre um prazer participar aqui do teu programa. Bom, eu confesso que esse ano não começou tão bem assim, né? Eu acho que a sorte está sendo a grande diferença, pelo menos para mim, mas, de toda forma, eu espero ajudar a galera que nos acompanha. Mas é um campeonato longo, né? A gente às vezes dá uma derrapadinha, mas você, defendendo o título, passa a ser a adversária a ser batida, entendeu? Então, você tem que ralar, tem que correr atrás, porque tá todo mundo de olho em você, Cami. Pois é, eu acho que eu senti a pressão. O que tu falou no evento lá com o Dandan, eu senti aquela pressão, enfim, mas enfim, é começo de campeonato, de temporada, tem muita coisa pela frente, eu espero melhorar e, é claro, ajudar cada vez mais quem nos acompanha por aqui. Sabe uma coisa que eu tenho tido dificuldade, que tem me prejudicado um pouco nesse início de campeonato? Flamengo, Bahia, o próprio Palmeiras, eles estão mesclando muito o time, né? Estão segurando alguns jogadores. Sim. Ontem mesmo, meu reserva de luxo era o Puga. Ele entrou no finalzinho do jogo. Isso é verdade. Eu até brinquei que nas 4 primeiras rodadas, assim, eu acabei ficando sem reserva de luxo, porque quem eu escalei acabou não jogando, e aí o reserva foi acionado como um jogador comum, né? Tradicional ali para a rodada. Então é sempre muito importante ficar de olho nas escalações, nas informações, porque é meio que natural. Quando um time está competindo mais de um campeonato, a tendência é que acabe poupando, né? Em alguns torneios, e aí aqui no Cartola acaba complicando, a gente acaba perdendo um ou outro jogador. Por isso que a gente sempre fala, né? Antes do fechamento do mercado, entra no GE. Globo, acompanha a live, todo o conteúdo dos influenciadores, para você não ser pego de surpresa e ter jogadores a menos. Vamos passar para a rodada ou você quer começar com a classificação, Veloso, da nossa liga? Vamos então para o nosso Caioba Cartola Show 2025. Olha lá, Tiagão com 100% de aproveitamento, 5 vitórias em 5 jogos, dividindo a liderança com o Rodrigo Fabre. Paizão 12, Felipe Diniz e Caçocla 12. Aí eu venho com 9. Eu venho ali na terceira posição junto com
com a Rê, com o Cardoso Alvinegro, com o Belucci, com o Lucas Veloso, com 6 pontos o Nareco, Carol Bernardi e o Strachou, pouquinho abaixo a Cami, sentindo o fardo de carregar o título da temporada passada, Veloso, a Josi do Mitada Ritada, puxa, me salvei no finalzinho, era meu confronto dessa última rodada, que o Jadson entrou, era meu reserva e acabei passando ela. Aí vem Lucas, EV, Grafa e Dandan, abrindo a zona do rebaixamento. Lucas, mais conhecido como nosso querido Paraná, EV, o ridículo, Grafa e Dandan. Dandan, o que está acontecendo, Dandan? Crise na Gávea, Dandan. Mas tem muito campeonato, tem muita coisa pela frente. Próximos confrontos: Strachou e Veloso, EV e Paraná, Thiago e Lucas Veloso, clássico, Renata e Nareco, grande jogo também, Dandan e Josi do Ministério da Retada, Cardozão e Caçocla, clássico, Caioba e Cami, clássico, Rodrigo e Veluteira, clássico, Dina e Grafa, Paizão e Carol Bernardi. Belos confrontos, hein, Cami? Pois então, tudo bem equilibrado, né? Eu tô meio triste com a minha posição na tabela. Eu espero recuperar aí, tem bastante rodada pela frente, então espero buscar pelo menos ali no top 3 da tua liga. Vamos ver o que me espera. Não, mas pensa o seguinte, ó, você tá com 3 pontos, né? Então você tá 4 rodadas. Tem mais 33. Você tira de sobra. Tem muita água para rolar debaixo dessa ponte ainda. Verdade. Eu até brinco que pontos corridos é uma relação de amor e ódio, né? Quando dá certo, tu fica feliz, tu comemora. Mas quando tá numa fase ruim, toda rodada perdendo, e às vezes eu acabo perdendo por décimo, sabe? 0,5, 0,3. Aí eu falo, pô, não é o meu ano, não adianta. Tá, pode continuar assim pra essa, tá? Eu não me incomodo. Não, nessa eu irei recuperar, Passando então a rodada do Brasileirão, meio de semana com Sul-Americana e Libertadores. Final de semana com o Brasileiro tem Inter e Juventude, o clássico do Sul, Mirassol e Galo, Ceará e São Paulo. Atenção, hein? O jogo do Inter e do Juventude às 4 horas, então o mercado fecha um pouquinho mais cedo. Aí ainda no sábado, Sport e Fortaleza, Botafogo e Fluminense, clássico carioca. Domingo, Flamengo e Corinthians, jogaço, Palmeiras e Bahia, Cruzeiro e Vasco da Gama, Vitória e Grêmio, Santos e Red Bull, sexta rodada de Brasileirão. Vamos pro campinho. Cami, aqui quem manda é você. Bora, mas vamos começar pelo goleiro, né? Acho que começar no gol é melhor. Quer começar pelo goleiro? Vou de goleiro. Então bora lá. Você tem feito o hack do goleiro? Ai, então, eu fiz, e aí na última rodada o meu hack foi muito caótico, porque eu escalei o Grando do Grêmio. Tudo bem, né? Grenal, a chance de levar um cartão natural, acontece mesmo ele sendo reserva. Só que eu não contava que o meu goleiro, que eu escolhi, que foi o Donelli, também iria negativar. E aí eu acabei negativando e perdendo ali quase 3 cartoletas com o Grando do Grêmio. Foi bem triste, confesso. Mas tudo bem, era Páscoa, estava com a minha família, visitando meus avós. Então, assim, nem sofri tanto. Tirei de letra. É isso, eu tenho usado a hack do goleiro, sim. Os goleiros têm me preocupado um pouquinho, tenho gasto um pouquinho mais e usado o banco de reservas. Mas você escolhe esquema 4-3-3? Isso, 4-3-3. Bora pro gol, então. Vamos de goleiro. Eu acho que a gente tem ali um valor razoável de cartoletas, então eu não quero gastar muito aqui no gol. E analisando muito assim a rodada, eu gosto bastante da opção do goleiro do Santos, do Brasão, diante do RB Bragantino. A fase do Bragantino é muito boa, bem verdade que sim, mas eu nem penso muito no SG. Acho que pensar em SG no Brasileirão é sempre muito complicado. Tô visando muito potencial de defesas do Brasão, então eu vou com ele. Brasão pro gol. Eu também vou de Brasão, tá, Veloso? Eu gosto muito do Fábio para essa rodada também. Acho que o Fluminense está bem consistente lá atrás. Tem um clássico que eu imagino que não seja um jogo de muitos gols entre Botafogo e Fluminense. E aí, ó, olha a média do Fábio, altíssima. Mas como eu pretendo garantir algumas cartoletas do meio para frente, eu vou gastar menos no goleiro e vou garantir o Brasão. Provavelmente eu vou fazer a hack do goleiro. Sim, e aí eu não sei ainda se eu vou de Fábio ou de Brasão como reserva para garantir pelo menos aquele zerinho ali e não negativar. Boa. Uma outra opção baratinha para quem tem menos cartoletas é o Muralha, do Mirassol. É muito pela fase também do Atlético Mineiro, que tá difícil, não tá fazendo muitos gols, então eu acho que o Muralha pode garantir alguns pontinhos de defesas também.
Pra quem tem menos cartoletas, eu acho que é a melhor opção pra essa rodada. Tá baratinho, ó, 2,77, de graça quase. Cami, eu vou fazer o seguinte, então, eu vou para as laterais e depois você começa escalando os zagueiros, tá bom? Perfeito. Ó, um cara que tem me chamado muito a atenção, dois, que são... Um já tá aí na tela, que é o Wesley. Pode botar ele no meu time. O Wesley é aquele foguete pelo lado direito, o cara que dá muita opção. Não sei se o Alexandre vai estar de volta, né? Ele sentiu um desconforto, o Ayrton Lucas também, uma boa posição. Mas é esse cara aqui embaixo do Alexandre. O Escobar desarma demais. Fez 11 no Clássico contra o São Paulo, tem 9,56 de média. Muito forte no 1 contra 1. Eu vou de Wesley e Escobar, os meus dois laterais para essa rodada. Boas opções. Realmente o Escobar tá desarmando demais. Eu até comentei na última rodada, impressionante. Teve 8 desarmes diante do São Paulo, que é um clássico, jogo difícil, né? Mas ótimos números do Escobar. Então, Caioba, eu vou com o Piquerez. Meu primeiro lateral será o Piquerez. Palmeiras muito focado no Brasileirão, é um dos candidatos ao título. E o diferencial para mim é a questão do pênalti, né? Então, Piquerez tá aí na minha lateral. Eu queria muito o Bernabei, só que o Bernabei, ele tá muito caro. E aí eu não tem como gastar com o Bernabei. Inclusive, para quem tem mais cartoletas, eu acho que o Bernabei é uma baita opção. Dá para ir com ele. Mas como eu não tenho tantas, irei com um nome mais acessível. E aí eu gosto bastante da opção do Kaique Bruno do Cruzeiro. É um jogo diante do Vasco. Eu até fiquei na dúvida ali com o Escobar, só que como eu já tô com o Brasão de goleiro, eu não quero dobrar o Santos na defesa. Então eu vou com o Kaique Bruno, que também é um lateral super regular, tem uma boa média no Cartola aí de 6,48. Bom nos desarmes também. Vou com ele. E pra zaga, Cami? Pra zaga, eu vou de Vitão. Bom nos desarmes também. Muito pouquinho para valorizar, 1,56. E o Inter é um dos grandes favoritos nessa rodada, por mais que seja um clássico, é um time muito forte, jogando em casa, né, no Beira-Rio principalmente, então eu vou de Vitão. E aí, para fechar minha zaga, eu vou dobrar o Inter na zaga. Vou arriscar, dobradinha do Inter aí na zaga. É o Victor Gabriel, né? Isso, 4 cartoletas. Eu vou fazer essa dobrinha aí do Inter. Vai que role um SG, um gol de algum dos zagueiros. Vou arriscar na dobra. Eu vou de Vitão também. Acho que o Inter tem grande potencial para SG. E vou de Gustavo Gomes. Acho que ele é muito perigoso na bola aérea. Deve ser um jogo pegado de poucos gols contra o Bahia. O Bahia tem um belo time, mas o Palmeiras está muito consistente defensivamente. Está muito sólido. Voltou a ser, né? Então a minha zaga é Gustavo Gomes e Vitão. Gostei. Deixa eu ver meu campinho. Veloso, ó. Gostei, hein? Tô gastando muito, por isso que eu dei uma compensada no Brasão, para poder ter uma linha de 4 zagueiros ali bem fortes. Vamos pro meio campo então, Cami? Eu escalo um, você escala outro? Perfeito, pode ser. Eu tenho certeza que esse vai estar nos nossos times, porque o cara tá jogando muito. Atenção! Lá vem o engraçadinho, Cami. O desafio é duplo. Se um escalar o Arrascaeta, o outro obrigatoriamente vai ter o Alan Patrick. E quem escala um não pode escalar outro. Ai. Então é ou o Arrascaeta ou o Alan Patrick. Patrick. Os dois. Tá. Você quer ter a prioridade? Não, Caioba, o programa é teu. Sim, com certeza. Tu escolhe quem tu quer e aí o que sobrar fica comigo. Cami, como eu sei que você é fã dele e todo mundo que te acompanha sabe da sua paixão por ele, Giorgio Arrascaeta, eu vou de Alan Patrick. Tá jogando muito, hein? A Lampa tá demais. Tá jogando muito, tá? É o cara do pênalti, tem feito, acho que 5 gols nos últimos 4 jogos, se não me engano. Ele e o Ferreirinha do São Paulo vivem um momento excepcional. Tá jogando muito. Eu acho que isso é um ponto aqui no Cartola, né, Caio? É você ir na fase do jogador. Tá jogando bem? Tem que escalar no time, né? A gente nunca sabe quando a fase pode acabar, mas enquanto ela tá acontecendo, você tem que aproveitá-la para escalar aqui no Cartola. Deixei, ó, como eu sou bonzinho, como eu gosto de você. Deixei o Arrascaeta de bandeja. Obrigada. Então, né, sem muito esforço, Arrascaeta no meu time. Bem verdade que não foi bem na última rodada, fez 1,20. Mas o cara joga muito, é o dono da maior pontuação do Cartola. Acho que não tem como deixar de fora. Arrasta aqui na minha escalação. Escolhe o segundo meia, então, já que eu comecei. Tem um cara que eu gosto muito, Caio, que é o Mateuzinho do Vitória. Eu adoro o Mateuzinho, é muito bom de Cartola, muito regular e muito bom jogador também. E é a referência nesse time do Vitória. Vou com ele aqui na minha escalação. Pode botar nos dois, Veloso.
O Mateuzinho, ele entrou no final do jogo contra o Fluminense, se não me engano, e garantiu 6 pontos. Participa muito, chuta muito, sofre falta, baita nome pro Cartola, desde o ano passado, desde a última temporada. Não, ele é o motorzinho do Vitória, né? Impressionante como o time é diferente com ele em campo. E aí eu vou arriscar um pouquinho nesse meu terceiro homem de meio de campo. Tem boas opções, tá? Savarino é uma boa opção, Gerson é uma boa opção, mas pode subir, porque eu tô acreditando e ele tá com uma média básica legal, que é o Matheus Pereira do Cruzeiro. Não tá barato, né? Ó, média de 5,28, fez 8,60 sem gol e assistência contra o Bragantino na última rodada, mas tem participado, tem chutado a gol. Eu acho que contra um Vasco, que a gente nunca sabe o que esperar do Vasco. O Vasco é um time que pode fazer jogos horrorosos, como fez contra o Corinthians, e segurar o Flamengo, como fez nessa última rodada. Eu vou de Matheus Pereira. Baita nome, joga muita bola também. Eu queria também o Matheus Pereira, mas eu vou com um cara que tá jogando muito também, que é o Richard Rios, do Palmeiras. O jogo do Palmeiras em casa diante do Bahia, e aquilo que eu falei, Palmeiras muito focado no Campeonato Brasileiro, e ele vem de boas pontuações, né? Então, um nome bom para essa rodada também. Tem uma média, inclusive, maior do que a do Matheus. O Matheus acho que tem quase 5, o Richard tem quase 7. 2 grandes nomes. Deu um passe para gol, faz gol, finaliza, bate falta. Bastante. Muito bom jogador. Fechamos o nosso meio de campo? Meiuca fechada. Agora a parte mais difícil, que é definir o ataque, né? Sempre tem ótimas opções. Pode começar, Cami. Vamos lá. Eu comentei sobre aproveitar a boa fase, né? E aí, pensando nisso, eu vou com o Facundo Torres do Palmeiras. Vem de bons jogos, marcando gol. O mínimo para valorizar tá um pouco alto ali, 9,12, mas de muito potencial para essa rodada. Os jogos diante do Bahia sempre são jogos mais abertos, né? Então dá para pensar numa peça ofensiva do Palmeiras. Vou de Facundo. Já que você vai de Facundo, sobe um pouquinho, porque tem alguns nomes que eu acho bem interessantes, só que eu vou gastar um deles. Eu vou de Wesley do Internacional. Não é um jogador tão visto pela galera, mas é um cara que tem média básica, que te entrega gol. E esse Juventude não me passa muita confiança defensivamente. Wesley do Inter. E aí eu tenho essa dúvida, cara, porque o Caio Jorge ganhou a posição do Gabigol. E é muito bom jogador. Só que tem o Guilherme dos Santos, que também está desarmando muito, que tem média básica e que enfrenta o Bragantino. E tem o Pedro Raul, que está aparecendo aí na sua tela. Bota o Pedro Raul no meu time. Vamos de Pedro Raul. Tem bola parada, o São Paulo tem feito bons jogos, mas sofre um pouquinho fora de casa. Muita finalização pelo alto. Pedro Raul no meu time. Boa. Eu fui com ele na última rodada, Caio. Foi bem, assim, para quem não fez gol, 5,20 é uma boa pontuação. E o time joga para ele, né? O Ceará tem muito lance de cruzamento e ele tem muita presença de área, voltou a jogar bem. Voltou a jogar bem, ele se encontrou jogando pelo Ceará, tá jogando bem. Bom, difícil, tá? Bem difícil, mas eu vou de Estevão também. Eu vou focada aí no Palmeiras nessa rodada, cercar esse potencial do time paulista, e eu vou fazer essa dobra com o Estevão. O Estevão é o meu terceiro atacante. Ele vai fechar. Minha dúvida era Estevão, Guilherme e Caio Jorge. Só que eu vou compensar no meu reserva de luxo. Um deles vai entrar no meu banco de reserva. Então pode pôr o Estevão no meu time também? A má notícia para você, Caio. Suas cartoletas já acabaram. Você montou um time caro pro que você tem. Meu Deus, não posso pôr o Estevão. Falta o técnico. E o meu, Beto, eu nem sei, né? Eu tô fazendo não tem... Caio tem que escolher outro atacante. Na verdade, vai ter que mudar alguém do time. Esse meio campo tá muito caro. Meu meio campo tá muito caro. Vê quanto que tá custando, então. Me coloca o Guilherme lá na frente. Quanto tá custando o Guilherme? Põe o Guilherme, então, no ataque. Putz, aí não tem técnico, não tem treinador. Complicou mesmo. Eu vou mudar. Tira o Wesley. Coloca o Ener Valencia, que tá bem mais barato e era o meu reserva de luxo. Eu ia gastar com ele, mas aí eu busco uma outra opção. Porque aí sobra 6,35 para eu escalar o treinador, certo? Deixa eu ver como fica de técnico. A Cami já escalou os 3 atacantes dela? Ainda não? Ainda não. Então fecha seu ataque, depois a gente vai pro técnico. Beleza. Deixa eu ver quantos que eu tenho aí de cartoletas. Tô com 19. É uma ousadia que eu vou fazer aqui, hein? Mas eu vou de Vitor Roque. Eu vou com os 3 atacantes. Não é possível. Um eu tenho que acertar. Eu espero.
Então, eu acho que vou triplicar o Palmeiras. Com todo respeito ao Bahia, tá, gente? É porque eu tô tentando acertar o ataque do Palmeiras. São muitas possibilidades. E aí eu vou arriscar com os 3 atacantes aí e tentar a sorte, contar com a sorte. Cami carregando no porco. Estevão, Vitor Roque. Se eu soubesse Facundo. disso, Caio, eu ia botar o desafio dela, que ela não pode escalar jogador do Palmeiras. Mas você protege os convidados. A sua metralhadora é contra mim. Eu sempre não posso nada, ela pode tudo. Olha só, ela escalou o trio do ataque do Palmeiras, Richer, Rios e Piquerez. Não é possível. Um eu acerto, né? Veloso. Um eu acerto. Aí a realidade sai do banco de reservas do Flaco, é o Flaco que faz gol, enfim, os meus negativam. Que esse ano tá caótico, né? Esse ano tá difícil. Eu já vi fechar a defesa. Fechar o ataque é a primeira vez. Primeira vez. Coisa de Camila, né? Simplesmente Camila. Eu duvido ela manter esse time até o final. Eu duvido! Ai, olha, Caio, aqui na minha situação, olha, existe a possibilidade, tá? No desespero existe essa possibilidade. Treinador, Cami. Ai, não sobrou pro Roger, né? Tá, eu vou de Condé Ceará, Léo Condé. Eu acho que eu não tenho dinheiro nem pro Léo Condé. Deixa eu dar uma olhada no meu campinho. Quem é que sobrou? Acho que eu tenho 6 cartoletas, né? Eu não tenho dinheiro pra nada. Pra nada. Vai o Guanais, velho. É o que temos. Agora, eu tô preocupado mesmo com o meu banco de reservas, cara. Porque eu gastei 7 no Ener Valencia e eu vou ficar com pouca opção. Esse é o meu time? Então, Fernando Miguel pro gol. Cami, seu goleiro. O meu também, vou de Fernando Miguel. Lateral. Na lateral, o Aguirre do Inter. Uma boa opção baratinha também pra rodada. Kaique Bruno. Ou Reinaldo pensando no pênalti. Reinaldo. Pensa na bola parada, Caioba. Reinaldo. Agora pra zaga. Pra zaga, a minha, né? Eu vou... enfim. Pode ser o Jonathan Jesus do Cruzeiro. Eu tenho bons nomes pra minha zaga. Deixa eu ver o que sobrou aqui. Léo Ortiz. Pode botar o Léo Ortiz na minha zaga. Rapaz, essa é uma mudança que eu podia fazer, hein? Eu podia botar o Léo Ortiz no meu time titular. Veloso, abre meu campinho. Vamos fechar o banco, depois eu penso nessa mexida. Vamos lá, meio-campistas. Barreal pode ser uma boa. Aceita a dica? Aceito dica, claro. A do esporte é bom. Sérgio Oliveira é um mito. E o Fortaleza começou muito mal. Não que o Sport tenha começado bem. Pode botar o Sérgio Oliveira. Olha a média dele. Mais de 7 pontos. Fez gol contra o Corinthians agora. Muito bom jogador esse português. Meu reserva? Eu vou te acompanhar também, Caio. Vou de Sérgio Oliveira na reserva. E pro ataque? Gosto do Guilherme pela média básica. Mas eu vou de Valência. E eu vou mexer no meu time. Bota o Valência no time dela. E agora eu vou fazer uma mexida. Achei que ela ia botar o Flaco Lopes. Pô, eu pensei nisso, é verdade, né? Já que eu tô toda Palmeiras. Será que eu faço isso? Eu acho que não. Você já botou 3, bota 4. Acho que ele tá caro. Tá caro? Eu acho que ele é mais caro, né? Pô, agora a dúvida, né? Será que é ele ou o Vitor Roque que joga? Porque o Flaco, ele tá entrando bem e fazendo gol, né? Quer mudar? 10, Flaco custa 10,65. O VR custa quanto? 10,61. Dá pra gente colocar o Vitor Roque no banco. Flaco titular, na ousadia. Ousadia e alegria. É isso é cartola. Ela cercou o Palmeiras, os 4 atacantes da Cami são do porco. Relembrando, todo respeito ao Bahia, tá, gente? É mais uma questão de estratégia. Tentar acertar pelo menos 1 ou 2 atacantes do Palmeiras. E eu vou mexer no meu time. Então faz o seguinte, tira o Gustavo Gomes. Põe o Wesley no meu time titular. Põe o Vitor Gabriel e o Léo Ortiz. E assim conseguimos colocar na reserva Ener Valencia. Você ainda sobrou até com cartoleta para mudar alguém, se você quiser. 3,75 a mais aí. Até o treinador, se você quiser. Eu vou mudar. Mas tudo bem. Põe o zagueiro primeiro, então. Não, sobe. Jonathan Jesus, Ener Valencia lá na frente. E já pode botar ele de reserva de luxo. É o cara do meu banco, é o cara que vai entrar para fazer a diferença. Eu acho que eu posso trocar o meu também? Você pode tudo, Cami. Eu acho que eu vou trocar. Eu vou voltar com o Vitor Roque, Beto, Flaco, tchau. E aí na reserva eu coloco o Valência. Pra ter pelo menos um ofensivo do Inter, né? Porque eu não tenho ninguém do Inter. Agora, deixa eu ver quanto que sobrou de... Volta no meu campinho. Deixa eu ver uma coisa rapidinho. Se sobraram 3 cartoletas pra mim, Veloso, eu tenho 3,75, daria pra eu trocar então o Guilherme ainda pelo Estevão, né? Troca o Guilherme pelo Estevão. Aí, garoto! Guilherme pelo Estevão. Agora sim, Caioba! Até o técnico talvez dê pra trocar, não sei. Deixa eu ver o que tem de treinador com esses dinheirinhos. Põe o Carpini. Troca pelo Carpini.
Vitória é forte jogando em casa. O Grêmio tá estranho, o Grêmio. Cami, muito boas opções aí na frente, né? Você fechou Palmeiras com Valência. Eu fui de Pedro Raul e o Wesley também com Valência. A gente ainda tem Guilherme, tem Caio Jorge. Tem. Aí, eu nunca descarto o Verratti também, sabe? Eu gosto muito do Verratti. Faz muito gol, né? Então, quem leva a faixa de capitão do seu time para essa rodada? Ai, que dificuldade, Beto. Põe ali para eu ver meu time de novo. Tanta gente do Palmeiras na minha escalação. Será que o Vitor Roque desencanta? Vou de Vitor Roque. Vou arriscar nele. Vitor Roque com a faixa. Vitor Roque com a faixa. Bom nome para essa rodada. A questão é só saber quem é que vai para o jogo, porque tem Libertadores. Seu time titular, Cami, escala para nós. Ah, tá, sim. No gol, vou de Brazão, goleiro do Santos. Em uma lateral, Piquerez do Palmeiras. E na outra, o Kaique Bruno do Cruzeiro. Na zaga, uma dobra do Inter com Vitão e Vitor Gabriel. Meio de campo, Mateuzinho do Vitória, o motorzinho do time do Vitória, Richard Rios do Palmeiras e o Arrascaeta do Flamengo. Fecho meu time com o ataque, Estevão do Palmeiras. Na verdade, 3 atacantes do Palmeiras, né? Cercando esse time aí, o potencial. Estevão, Vitor Roque e Facundo Torres. De técnico, Léo Condé, técnico de Ceará. Faixa com Vitor Roque. Gostou do time? Gostei. Confesso que tô um pouquinho nervosa, né? Vários aí jogadores do Palmeiras. Mas confiante com o time paulista, que tá bem focado no Campeonato Brasileiro. Os times ficaram bons, estão bem parecidos em alguns pontos, mas com boas opções para essa rodada. Ó. Brazão no gol, Escobar e Wesley para as laterais, Léo Ortiz e o Gabriel, zagueiro do Inter, para a zaga, meiuca com 3 meias ofensivos, ó, Mateuzinho do Vitória, Matheus Pereira do Cruzeiro e Alan Patrick do Internacional, e este vai levar a minha faixa de capitão. Bota no Alan Patrick, pode botar, o homem, tá jogando muito, tá sendo decisivo, não vai me decepcionar. E na frente, Wesley também do Internacional, Estevão do Palmeiras e Pedro Raul do Ceará, Thiago Carpini, o técnico, banco de reservas com Fernando Miguel do Ceará, Reinaldo do Mirassol, Jonathan Jesus do Cruzeiro, Sérgio Oliveira do Sport e o meu reserva de luxo, Ener Valência, clássico da Liga. Queremos carimbar a faixa da atual campeã, queremos este confronto tão aguardado por todos. Caioba do programa contra a atual detentora do título. Difícil, hein, Caio? Bom, eu não tô numa boa fase, espero que essa rodada seja melhor e esse time aí tão ousado que eu escalei no ataque, principalmente, corresponda. E, é claro, eu passe aí dos 100 pontos. Conta um pouquinho como é que o pessoal te segue. Você já é de casa, você faz parte da equipe do Cartola, participa das lives, mas para quem está acompanhando pela primeira vez? Então, galera, para quem está chegando por aqui agora, quiser conhecer mais o meu perfil, os meus times, enfim, me siga no Instagram, @CamilaCCampos. Sempre converso muito por lá, mas eu converso muito mais pelo canal ali no Instagram. Então, durante a rodada eu tô lá resenhando com a galera, sempre bem divertido. Me siga no Instagram, siga o canal aqui do Cartola também, sempre tem muito conteúdo para vocês. E é isso, obrigada pelo carinho, obrigada pelo convite mais uma vez, e eu espero vencer o teu time nessa rodada, Caio. Sempre um prazer ter você aqui com a gente, que você faça uma grande temporada a partir da semana que vem, não nessa, tá? Que nessa de Caioba Batista. Será nessa, preciso que esteja nessa, Caio. Cami, bom finalzinho de semana, que você tenha passado uma grande Páscoa para todo mundo que acompanhou o programa, um grande campeonato, torçam muito pelos seus times na Sul-Americana, na Libertadores, que final de semana tem Brasileirão, tem Cartolinha, e lembrando, jogo às 4 horas, mercado fecha um pouco mais cedo, dá uma conferida sempre nas lives, no programa do Dandan, nas dicas aqui do Caioba Cartola Show, no ge.globo, para ver quem é que vai ser poupado e você não ser pego de surpresa, tá bom? Semana que vem a gente tá de volta. Valeu, galera!